Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal do pastor Leonardo Chagas. É uma alegria imensa estar aqui compartilhando conhecimentos da graça de Deus com você. Aqui neste canal você vai ter sempre conteúdos de teologia da graça de Deus, história do cristianismo e muita coisa interessante para todos nós. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto fundamental: lobo versus ovelha. Mas antes, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, compartilhasse e se inscrevesse no canal. É muito importante que você se inscreva. Não somente curtir ou compartilhar, mas se inscrever no canal. Então, eu gostaria de falar sobre lobo versus ovelha. É muito interessante esse tema. Por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos já no erro. Por causa do pecado original, todos nós, eu, você, toda a humanidade, já nasceu no erro. Só que o Senhor Jesus, antes da fundação do mundo, sempre antes da fundação do mundo, ele elegeu uns para a salvação e outros para a perdição. Às vezes fica um pouquinho confuso para você, que às vezes não conhece a graça de Deus, mas eu vou te dar aqui alguns versículos bíblicos interessantes que falam que uns são salvos e outros são destinados para a perdição. Uns são ovelhas e outros são lobos. Pastor, um lobo pode virar ovelha e ovelha um lobo? Não, nunca. Um lobo não pode virar ovelha e nem ovelha pode virar um lobo. Ambos foram assim determinados pelo Senhor. Um lobo pode estar transvestido de ovelha. Até dentro das igrejas, hoje em dia, nós temos muitos lobos aí, inclusive até líderes religiosos, enganando o povo o tempo inteiro. São lobos, estão transvestidos de ovelha. E de repente eles colocam as suas garras para fora. Por isso que é muito interessante você conhecer a doutrina da graça de Deus. Vamos ver o que diz a Bíblia. Olha só, vai falar aqui sobre o lobo. O lobo, ele direciona a sua vida sempre para Deus. Salmos 22:10. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Olha só. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Então, aonde que foi separado essas duas sementes? O lobo, a ovelha, o trigo, o joio. No ventre de Eva. Desde lá de Gênesis, no ventre de Eva, o Senhor colocou duas sementes. A semente da salvação e a semente da perdição. O trigo, o joio, a ovelha e o lobo. Olha só, Gênesis 3,15. Porém, inimizade. Vai haver um antagonismo. Um antagonismo. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a sua descendência, e a mulher, a igreja, Jesus. Entre a tua descendência de Satanás e o descendente da igreja, Jesus Cristo. Este te ferirá a cabeça, Jesus, e tu ferirás o calcanhar. O que significa isso? Oposição. Então sempre vai houver oposição entre lobo e ovelha, joio e trigo. O lobo, ele já está destinado para a perdição. E a ovelha é salva para sempre. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que eu tenho ovelhas que não são deste aprisco. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então Deus permitiu lá no ventre de Eva que fosse depositada a semente da perdição, que geraria o ímpio, que geraria o perdido, e a semente da salvação, que geraria o povo de Deus. Gênesis 13:13 diz assim: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores. Então, os homens de Sodoma eram lobos, eram joios, eram da perdição. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, Sodoma e Gomorra fica como se fosse na Jordânia hoje. E aquela região ali é um sítio arqueológico, na Jordânia, na cidade de Sodoma e Gomorra. Inclusive, se você pesquisar aquela região, se você estudar a fundo sobre aquela região, tem cinzas até hoje. Porque Deus fez chover fogo e enxofre naquela região. Naquela região. Então é muito importante você entender que os homens de Sodoma não eram desviados da fé.
não eram desviadinhos da fé. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Deu para perceber aqui nesse texto? Então, nenhum lobo se salvará. Também nenhuma ovelha vai se perder. Daniel 12:10. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os lobos, mais os perversos, procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Mas os salvos, mais as ovelhas, mas os sábios entenderão. Deu para perceber? Então o lobo jamais vai entender, porque ele não tem o chamado do Senhor. Agora a ovelha não. A ovelha ouve a voz do Senhor e segue. Então não é uma injustiça. Isso se chama soberania de Deus. João 10:3. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. A Bíblia está dizendo que o Senhor as conduz para fora. O Senhor é que chama. O Senhor é que predestina. O Senhor é que liberta. É o Senhor que faz a obra. Está bem claro aqui. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Então os lobos não vão seguir. Quem vai seguir são as ovelhas. Pastor, dentro da igreja pode ter lobos? Podem. Vai chegar um certo momento que eles não vão suportar essa doutrina e vão acabar se retirando. Só permanece quem? As ovelhas de Jesus. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Então o lobo nunca se tornará uma ovelha, assim como o joio nunca se fará trigo. Isaías 26:10. Vai anotando esses versículos bíblicos interessantíssimos. Ainda que se mostre a favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Ele diz aqui, até a terra da retidão, ele comete iniquidade, não atenta para a majestade do Senhor. Então Jesus ele não veio para todos. Pastor, mas Jesus ele veio morrer para todo mundo? Não. Jesus não morreu para todos. Jesus ele morreu somente para os seus eleitos. Eu sei que a maioria das igrejas arminianas, elas acreditam que a salvação é pelas obras, a salvação não é pela graça, que a graça é muito fácil, então já que eu sou salvo, já que eu sou ovelha, eu posso pecar. Ei, preste atenção, a ovelha não pensa assim. A ovelha não pensa assim. A ovelha pensa em fazer a vontade do Senhor. A ovelha pensa em fazer a vontade do Pai para trazer outras pessoas para a igreja. Jesus veio para os seus, para aqueles do mundo ecumênio, para aqueles que estavam desgarrados do Senhor. Agora, no mundo, o justo e o ímpio convivem, o lobo e a ovelha convivem. Pastor, como eu vou saber quem é lobo e quem é ovelha? Tem que pregar o evangelho. Eu não sabia que era ovelha, mas a palavra da graça de Deus chegou ao meu coração e ela frutificou. Agora, quantas pessoas você já tentou pregar o evangelho e entrou pelo ouvido e saiu pelo outro? Não era ovelha de Jesus, era lobo. Nós temos que pregar o evangelho. E a ovelha sempre vai querer dar testemunho. Então a soberania de Deus manifesta-se tanto na vida pessoal quanto na vida social. Deus só se ocupa com seus filhos. Deus corrige somente seus filhos. Estou lendo aqui o meu estudo, João 8,44. Abra sua Bíblia aí e confira comigo. Vós sois do diabo. João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você percebeu quantos versículos bíblicos eu já te dei? Olha, o nosso ministério não trabalha com um versículo bíblico. A nossa igreja, ela trabalha com vários versículos bíblicos para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Crescer na história do cristianismo,
crescer no contexto da graça de Deus. Isso é muito importante. Jamais se filmou na verdade, porque não é verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é o mentiroso e pai da mentira. Então, meus amados, nesse texto aqui, sabe o que eu entendo? Sabe o que eu entendo nesse texto aqui? Que os filhos de Deus, as ovelhas de Jesus, os escolhidos, antes da fundação do mundo, fazem a vontade do Pai. Renunciam ao alcoolismo, se afastam de pessoas malignas, não vivem na mentira, não fraudam uns aos outros, pagam suas contas direitinho. Esses são aqueles que fazem a vontade do Pai. Romanos 9:11. Ah, essa aqui é clássica. Essa aqui você tem que anotar na sua Bíblia. Essa é clássica. Romanos 9:11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, é Deus que tem propósitos na vida do eleito, da ovelha e também daqueles que vão se perder. É Deus que determinou dessa forma. Nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, é tudo bíblico, quanto à eleição prevalecesse, não por jejum, não por vigílias, não por batismos, não por obras, mas por aquele que chama. Glórias a Deus. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então Deus aí trilhou as duas sementes. Trilhou as duas sementes. De um lado, os salvos, do outro lado, os perdidos. Quer mais evidências do que essas aqui? Da soberania de Deus? Versículo 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Olha só, Deus preparou de antemão tudo isso. Versículo 24, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Pastor, eu não sou judeu, eu sou gentio. Eu tenho que fazer para receber Jesus? Abrir o seu coração, deixar Deus falar com você, receber o seu Jesus de todo o coração e você é salvo para sempre. E depois tem a segunda graça, que é o conhecimento. Então, graças a Deus, porque no meio de uma geração que não teme ao Senhor, no meio de uma geração perversa, corrupta, uma geração que não tem futuro hoje em dia, eu e você que está vendo esse vídeo, somos ovelhas de Jesus. Somos ovelhas de Jesus. Vou discutir com Deus? Não. Estou aqui na minha mesa. Vamos supor, vou pegar aqui esse livro de Getúlio Vargas, que eu estou lendo. Né? Até uma indicação boa de livro. Se você gosta de história, leia A Vida de Getúlio Vargas, até de Lira Neto. É um grande jornalista que falou da vida de Getúlio, de 1945 até 54, de uma forma tão concisa. Ele não é um historiador, mas é um jornalista que escreveu muito bem. Esse livro não pediu para ele ser dessa forma. Quem fez ele foi o editor, foi o rapaz que fez a capa. Ele não decidiu o livro. Quem decide é aquele que fez. É assim, nós não decidimos ser salvos ou não. Não somos nós que decidimos. É o autor que decide. É o autor que decide. É o autor, é Deus que decidiu desta forma. Já que eu falei sobre indicação de livros, eu sou um leitor voraz, então eu apresentei Lira Neto, Getúlio Vargas, se você quer saber um pouco de história. Se você também quer aprender um pouco sobre a história do cristianismo, tem um livro aqui fundamental de Bruce Shelley, um grande doutor da igreja americano, um grande historiador da igreja, um grande historiador do cristianismo. O doutor Shelley, ele fala de uma forma muito concisa, ele foi professor de história nos Estados Unidos, Faculdade do Denver, História do Cristianismo, Bruce Shelley. Olha, um livro muito interessante, e eu uso muito ele para as minhas pregações, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe e se inscreva. Forte abraço e até mais.